Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Oh, filhos e filhas, eu diria que, de fato, estamos vivendo um momento difícil. Estamos. Mas eu diria que a gente conhece esse ditado: há males que vêm para bem. E se algo nos foi possível nesta Páscoa, foi de ao longo dessa semana, e eu diria que essa catequese do ressuscitado, pedagogicamente, termina hoje. Não que a ressurreição termine, mas que privilégio que nós tivemos, de domingo até hoje, nos debruçar sobre os santos textos sagrados que narram a ressurreição. E é importante perceber que ora lemos Lucas, ora Mateus, ora João, e hoje um outro evangelista, Marcos. E hoje eu começarei pelo Evangelho proclamado de Marcos, mas eu gostaria, e depois o farei, apresentando algumas provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus. Comecemos pelo Evangelho. É de Marcos, aquele que escreve pouco e muito. Ele é mais objetivo nos escritos. É o Evangelho mais curto, o primeiro que foi escrito. E o Evangelho de Marcos começa assim. E é importante se prestar atenção, por favor. Mas eu, padre, eu preciso almoçar. Depois, meu filho, desliga lá a panela. Vai queimar alho, vai queimar o que você estiver fazendo lá. Agora preste atenção. Depois, Marcos está fazendo uma síntese. Por isso eu disse, hoje nós fechamos essa catequese do ressuscitado.
Marcos diz assim: depois de ressuscitar, sepulcro vazio, na madrugada do primeiro dia após o sábado. Qual que é a madrugada do primeiro dia após o sábado? Domingo, Dominus. Marcos faz uma síntese. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena. E ele deixa claro quem é Maria Madalena. Busque na sua memória. Nós tivemos um evangelho e toda uma reflexão. Aquela do qual Jesus tirou 7 demônios. E Marcos diz: isso não é bom sinal, hein? Isso, aparentemente, para quem está começando a pregar uma ressurreição, é até vergonhoso. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus. Olha o que diz Marcos. Quem são esses seguidores de Jesus? Aos apóstolos. Eles estavam como? Lembra que eu falava que na pós-ressurreição os apóstolos estavam muito abalados, frustrados, com remorso. Marcos diz que eles estavam de luto. Você percebeu isso? Você nunca tinha lido isso? Que tem um evangelista que escutou, porque Marcos é aquele que foi, no final da vida, o secretário de São Pedro em Roma. Ele cuidou de Pedro no cárcere. Então, Marcos não é da primeira geração, ele é apóstolo da segunda, tal qual Lucas. Então ele escutou de quem? Se Lucas escutou de Nossa Senhora, Marcos escutou de Pedro. Então foi Pedro que contou: Marcos, nós estávamos de luto. Você entende o que é estar de luto? E chorando. Aparece aqui 2 palavras fortes, grave, que eu vou usar na frente. Eles estavam de luto e chorando, chorando de remorso, chorando pela perda. Não era um estranho que tinha morrido, era o mestre. Eles amavam Jesus. É verdade, não foram muito felizes, pelo contrário, foram covardes, mas eles amavam Jesus Cristo. Impressionante. Quando Maria Madalena contou isso, eles não acreditaram. Marcos lembra disso. Gente, sobre a ressurreição, Jesus era judeu. Jesus sabia que no seu tempo, as mulheres não tinham credibilidade. Jesus sabia disso. Que mesmo num julgamento, o testemunho de uma mulher não era aceito. Tinha que ser um testemunho homem. E quando nosso Senhor escolhe aparecer primeiro para uma mulher, vamos dizer, do ponto de vista, não foi feliz. Começou errado. Mas Jesus tinha um propósito. Aqui existe toda um pensamento do resgate da mulher, a discípula amada, mas isso eu já falei. Mas se o cristianismo era uma invenção, se a ressurreição era uma invenção, começou mal. Porque escolheu uma pessoa errada. Grave. Eu estou levantando e depois vou amarrando. Segundo, Marcos diz: é verdade que ele também apareceu a 2 deles que estavam indo para o campo. Você já sabe quem são. Quem são? Os discípulos de Emaús. O nome não tem, o outro é Cleofas. Eles estavam indo 11 quilômetros. Marcos relata e diz ali: eles estavam indo para o campo. Eles também voltaram para Jerusalém. Falaram para os 11. Você sabe 11, porque Judas tinha se matado e ainda não tinha escolhido o 12º, que foi depois, cujo nome é Matias.
E quando apareceu a esses e eles voltaram e contaram, olha que impressionante, também não deram crédito. Eu te pergunto, por que é tão difícil acreditar? Porque, meus irmãos, ninguém tinha voltado da morte. Ah, você vai falar, tinha sim. O próprio Jesus ressuscitou a filha de Jairo, então tinha voltado da morte. Do jeito de Jesus, não. Lázaro tinha voltado da morte, mas há uma diferença entre reanimação. A filha de Jairo foi reanimada. O filho da viúva de Naim tinha sido reanimada. Lázaro foi reanimado, quer dizer, morreu de novo. O corpo de Lázaro era a mesma aparência, a mesma substância, a mesma corporealidade, a mesma limitação. Morreu de novo. Uma ressurreição igual a Jesus nunca tinha acontecido. Um corpo glorioso que passava pela parede, mas que comia peixe. Você já sabe disso. Então era muito estranho, a tal ponto que achavam que era um fantasma. Mas aí Marcos lembra, apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos de Emaús e não deram crédito. Por fim, apareceu aos 11, enquanto estavam comendo. E qual foi a atitude de Jesus? Me diga, se foi um mito, se a ressurreição foi um engodo, uma mentira, um apóstolo ia admitir a sua própria fraqueza? Porque a primeira atitude de Jesus, segundo Marcos, foi chegar e repreendê-los. Ninguém mostra publicamente a fraqueza. Repreendeu-os. Se os apóstolos estavam, como alguns podem pensar, eles criaram o cristianismo para eles superarem, eu já li crítica nesse sentido, que eles perceberam que podiam ali um veio, uma forma de se manterem no poder. Então inventaram a ressurreição para se colocarem como chefe. Eu te digo, qual pessoa que está inventando uma religião vai admitir que foram repreendidos? Para quem está inventando uma religião, ser acusado de não ter tido fé, não é normal. Qual foi o motivo da crítica de Jesus? Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Ninguém cria uma religião mostrando a sua própria fraqueza. E naquele dia nosso Senhor disse, olha bem, para quem já estava de luto, para quem já estava chorando, receber uma puxada de orelha de Jesus, não é normal para quem vai criar uma religião. E dizer que Jesus, olhando para eles, em luto, chorando, repreendidos, ainda dizer, ide e anunciai o Evangelho. Esse é Marcos. Alguns pontos que eu gostaria, esse é o Evangelho. Alguns pontos que eu gostaria ainda de enfatizar. Veja, sobre a ressurreição de Jesus, pontos que nós, na nossa experiência, e eu vou falar a partir da palavra, eu nem vou apelar para algo que pode ser questionável, para mim não é, o Santo Sudário. Oportunamente, talvez, poderei fazer um sermão sobre o Santo Sudário, que se foi negado, recentemente passou mais uma vez pelo exame de carbono 14 e foi comprovado. Mas eu nem vou apelar, eu vou apelar pela catequese bíblica. Para você, para mim, aquilo que nós vimos durante toda a semana em Marcos corrobora hoje. Veja,
Jesus, se você lembrar na paixão, na própria morte, mostra de alguma forma a fragilidade do Cristo. Nos textos mostram Jesus dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Eu estou numa tristeza mortal. Eu te digo, olhando para a cruz de nosso Senhor, uma religião, o cristianismo, não ignora os medos de Jesus. Não tem receio de mostrar a fragilidade de Jesus que chorou. Jesus suando sangue. Jesus que pediu: afasta de mim o cálice da cruz. Mas ao mesmo tempo tem coragem de mostrar um Cristo que diz: seja feita a tua vontade. Um Cristo que na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Eu digo, para os apóstolos, e lembra aquela frase dos discípulos de Emaús: nós acreditamos, mas os sumos sacerdotes o condenaram, ele morreu, faz 3 dias nada aconteceu. Ora, para quem tinha os apóstolos e as mulheres, as santas mulheres e os seguidores de Jesus, que tinham visto o seu mestre morrer de forma tão escandalosa, me perdoe dizer, com um fraldão, desfigurado, morrer às mínguas. Se eles voltaram atrás, é porque alguma coisa aconteceu. Ninguém voltaria atrás. Ninguém retomaria uma causa depois de ter visto o escândalo da cruz. Nunca esqueça disso. A cruz é um escândalo. É uma vergonha. Eu te pergunto, depois de terem visto toda a Semana Santa, a quinta, a sexta, o sábado, eles voltariam atrás? Iam arriscar de novo a vida? Iam acreditar de novo? Se algo não tivesse acontecido diferente? Se algo não tivesse acontecido de fato? Fica aqui um questionamento. Se eles reconsideraram e voltaram, é porque algo extraordinário aconteceu. É porque realmente alguma coisa aconteceu. Segundo, e outros pontos, não dá para dizer que é o segundo. É impressionante perceber que nos textos nunca foi escondido a fraqueza dos apóstolos. Eu mostrei aqui em Marcos, mas também os outros evangelhos, não está marcada a fraqueza. Disseram que eles não acreditaram, disseram que abandonaram. Foi dito que os apóstolos foram temerosos. E hoje aparece a palavra luto, hoje aparece a palavra chorar, fala a palavra medo. Mas você percebe que depois, esses mesmos homens que voltaram, onde que eles centralizam toda a sua pregação? E aqui, vamos lembrar dos Atos dos Apóstolos. Todos os atos dos apóstolos, o que é que eles fizeram? Pregaram o ressuscitado. Vamos lembrar, e eu vou dizer uma coisa. Por que a necessidade dos guardas serem subornados? Eu te digo, se o Sinédrio foi capaz de subornar os soldados e subornar o governador, você acha que se tivesse qualquer vestígio de mentira, o Sinédrio não teria
feito diferente. Mas veja o que diz os Atos dos Apóstolos hoje. Quando Pedro e João chegaram no pórtico de Salomão: levanta-te, anda, em nome de Jesus. Eu não tenho ouro nem prata, mas levanta-te. E eles tiveram que engolir. Gente, o sinédrio, os fariseus, eles tiveram que engolir sem querer, porque eles viram um aleijado andando. Não tinham o que falar. Contra fato não há argumento. Eles apenas começaram a questionar, mas quem fez? Foi Pedro. E quando, olha o texto hoje, que também é uma prova da ressurreição e da própria fraqueza e força dos apóstolos. Veja aqui, o que vamos fazer com esse homem? Eles de fato realizaram um milagre claríssimo. O que vamos fazer? Eles viam, diz o texto, o homem de pé, o homem que tinha sido curado, e não podiam fazer nada ao contrário. Você percebe o que está acontecendo? Que aqueles que foram capazes de pagar para dizer que roubaram o corpo, tiveram que engolir goela abaixo. Algo está acontecendo de diferente. Um homem foi curado e está aqui na nossa frente. Filhos e irmãos, filhos e filhas, é impressionante perceber, e aqui vou citar um outro elemento que não apareceu ainda, mas já pode ser apresentado. Há uma crítica dizendo que os dias não batem. Se você, por exemplo, lê João, ele fala que tudo aconteceu num dia. Mateus, Marcos, tem formas diferentes. E isso é usado por alguns como uma crítica, dizendo que pelas datas diferentes, sinal que eles não tinham nem nisso consenso. Não é verdade. É que cada evangelista escreveu para uma comunidade num tempo diferente. Marcos no 70, João no ano 100. Então, cada um segue um relato, mas mudando um pouco as horas, mudando um pouco os dias. Nenhum, em fontes diferentes, comunidades primitivas diferentes. Um dos judeus, Mateus. Lucas, escrevendo para a comunidade dos romanos. João, o teólogo. Mas ninguém colocou em questão a ressurreição. A comunidade primitiva, e isso até heresias, questionam como que se deu a ressurreição, como que era o corpo de Jesus. Mas nem as piores heresias questionaram sobre ele ter ressuscitado. Veja, na exclusão também há uma afirmação. Não entendi, padre. Nos próprios relatos, quando você tira os elementos acidentais, você fica com o denominador comum. E qual o denominador comum que perpassa toda a igreja primitiva? A substância do corpo de Jesus? Não. Como ele era? Não. A que horas que foi? Não. Isso, vamos dizer, é acidental. Ninguém vai discutir se Jesus morreu com 33,5 anos de vida ou 32 e 6 meses. O denominador comum, o ponto central é, aproximadamente nos 30 anos, o fato principal é, ele morreu. O fato principal é, ele ressuscitou. Filhos, depois, o que leva um homem, Saulo, eu digo que isso vai aparecer depois, mas para mim já apresenta-se como uma prova irrefutável da ressurreição. Saulo era um perseguidor dele, não era dele, dos cristãos. Saulo é um homem inteligente,
romano de nascimento, mas uma formação helênica, grega, formado aos pés de Gamaliel. Saulo era um homem irrepreensível na fé, um homem que queria o céu, entenda isso, um homem que quando ele matou Estevão, isso, por que matou? Porque ele ficou testemunha, apedrejam, o sangue dele, em outras palavras, caia sobre mim. Estevão foi morto, o primeiro mártir. Paulo fez isso não por ruindade. Paulo fez isso porque achava que estava servindo ao Deus Javé. Um homem que jamais pensou em colocar em risco a sua salvação. Tudo que ele fez perseguindo os cristãos era porque acreditava assim, servirei a Deus. Pois bem, esse homem que nunca colocou em risco negar a Deus, o que fez ele de fariseu irrepreensível, homem temente a Deus, abandonar o judaísmo e seguir Jesus Cristo? E talvez alguém vai dizer, mas Paulo percebeu que pendendo para o lado de lá ele pegaria mais fama. Não, ele não era um coitado. Ele pertencia ao Sinédrio, tanto que quando ele foi acabar com a comunidade de Damasco, ele foi com um cortejo, ele era um homem poderoso no judaísmo. Ele não precisava passar por cristianismo para ser poderoso, já contrapondo a crítica. Mas se ele fez isso, e ele era muito próximo, tanto que é dele que ouvimos um texto, Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 a 8. Por favor, pegue minha Bíblia, a gentileza, e acha lá enquanto eu vou pregando. Esse texto eu tenho que ler. Quando Paulo vai dizer, a comunidade de Coríntios, ele vai dizer assim: apareceu aos apóstolos e apareceu a um grupo numeroso de pessoas. Assim que acharem, me traz. Eu vou para outro argumento e volto nesse. Filhos, existem outros pontos. Quem não era cristão e nem era judeu, dois historiadores, e vou citar dois, fizeram menção ao aparecimento do cristianismo. Um homem chamado Cresto, dizia Flávio Joséfo, e outro, Tácito, outro historiador que não era cristão, não era judeu, e escreveu: lá na Palestina está acontecendo um fenômeno. Um que foi morto é tido como ressuscitado e está transformando. Nós chamamos de relatos não cristãos, mas o que eu queria citar é 15, capítulo 3, 15, versículo 3 a 8. Escuta, olha o que Paulo diz: aquele que jamais queria ofender a Deus, eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito na Sagrada Escritura. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Paulo continua: e apareceu a Pedro. Faço um adendo. Nós sabemos que Pedro e Paulo tiveram seus problemas. E depois aos 12 apóstolos. E agora vem
Ninguém sabe quem era. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. E em seguida, depois apareceu a Tiago. Nós não sabemos essa aparição de Tiago, mas Paulo sabe. E mais tarde a todos os apóstolos. Eu te pergunto, Paulo, tendo coragem de dizer, por exemplo, se eu vou contar um fato, eu posso contar um fato do passado e dizer, aconteceu. Ah tá, aconteceu tanto tempo que ninguém daquele fato está vivo para testemunhar. Tanto que faço um adendo brincalhão, que geralmente se espera pelo menos todas as pessoas que conviveram com uma pessoa que levou fama, salvo quando é santo súbito, São João Paulo II, para canonizar. Mas se Paulo tem coragem de dizer, ele apareceu a 500 pessoas de uma só vez, e ainda estão vivos, ele não estava dizendo procurem, existem. Eles viram, eles podem comprovar. Filhos, eu espero com isso não tentar provar nada para você, mas ao longo de toda essa semana, baseado na Sagrada Escritura, na missa diária, eu espero que você, nessa altura, esteja convencido do Cristo ressuscitado. Mas eu não quero que esse convencimento seja aqui. Hoje, por exemplo, e olhando para a Sagrada Escritura, não pode ter dúvida no coração. Mas o que é preciso, e aqui é um processo contínuo, fazer com que aquilo que claramente sabemos, e é importante saber, porque quanto mais conhecemos, mais amamos. Hoje, por exemplo, você está preparado para debater, vamos usar um termo. Hoje, depois de tantos textos bíblicos e catequéticos, você não vai ter receio de dizer, não, o Senhor ressuscitou, e eu sei dizer, está aqui, 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 aqui. O conhecimento de Jesus Cristo é importante. O conhecimento da Sagrada Escritura é importante. Como o próprio São Jerônimo disse, conhecer as Escrituras é conhecer o Cristo. Negar as Escrituras é desconhecer o Cristo. Essa é a primeira parte. O que é preciso mais? Fazer com que isso esteja no interior de nossas vidas. Fazer como os mártires, logo no início do cristianismo, mártires de sangue, que não tiveram receio de serem levados para a arena e serem triturados, literalmente, pela boca dos leões. Eles foram comidos, eram colocados vivos. E eu te digo, para que alguém faria isso? Morrer por que se não valesse a pena? Por que dizer pode cortar minha cabeça se não tivesse a certeza da ressurreição? Que nós, nessa experiência com Jesus ressuscitado, sejamos os mártires de hoje. Se não de sangue, no testemunho, no amor, na solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.